Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Caros professores, superintendentes da escola dominical, compartilhe o nosso canal no YouTube, CAPED-RP. E eu lembro a todos vocês que divulgue aos seus professores para que se inscrevam ou se inscreva neste canal. Reforço ainda que o CAPED, Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico dos Professores da Escola Dominical em Ribeirão Preto, funciona de forma presencial todos os sábados, no horário das 14 às 16 horas. É um curso totalmente gratuito para todos os professores de todas as faixas etárias da nossa casa publicadora, desde o maternal até a classe de adultos. Portanto, participe também, você que é da nossa região, de forma presencial do nosso CAPED. Meus queridos e prezados professores da Escola Dominical, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje reunidos para refletirmos sobre a lição de número 5 deste terceiro trimestre de 2019, onde nós estamos estudando sobre tempo, bens e talentos, uma revista comentada pelo querido pastor Elinaldo Renovato de Lima. E hoje o nosso tema, dentro deste assunto de mordomia, vai tratar sobre a mordomia da igreja local. No domingo passado nós estudamos sobre a mordomia da família e nós aprendemos que a família está sob intenso ataque de Satanás. E isso não vem de hoje. Já desde o início, quando Deus formou o homem e a mulher e os colocou no Éden, e quando este homem caiu, transgredindo a ordenança divina, e com o pecado, nós vemos que de lá para cá, o homem ou a família está sob intenso ataque de Satanás. Nós aprendemos, por exemplo, que a família projetada pelo Senhor desde o Éden é uma família monogâmica, aonde Deus projetou de que fosse uma mulher para um homem, mas através dos séculos o homem tem entrado por caminhos contrário à ordenança divina. E nós temos visto com isso a consequência deste mal para as famílias, para a igreja, para a sociedade. Aprendemos também que o casamento projetado pelo Senhor é um casamento indissolúvel. E Deus diz que o que Deus uniu, não o separe o homem. E vimos o problema que o divórcio, e com as suas facilidades, mormente nos últimos tempos, impetradas pelo Estado, tem feito com que muitas famílias tenham sido dilaceradas ou desfaceladas, melhor dizendo, e quanto prejuízo isso tem causado para a nossa sociedade e também para a igreja da qual fazemos parte. Aprendemos também sobre a prioridade que nós devemos ter na nossa vida cristã. Primeiramente Deus, em segundo lugar a família, e a família incluindo a mim mesmo, incluindo o meu cônjuge e os meus filhos, e em terceiro plano a igreja. Quando nós invertemos a ordem, colocamos a igreja antes da família, isso tem sido uma tragédia para muitos lares, inclusive lares até mesmo de obreiros. Mas feliz é o homem, o chefe da casa, que entendem qual é a verdadeira prioridade. Primeiramente ao Senhor, em segundo a família e em terceiro lugar a igreja. A mordomia da família tem sido, ou a boa mordomia da família tem sido uma bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo.
E neste domingo agora, nós vamos estar estudando então sobre a mordomia da igreja local. Primeiramente é bom que nós conceituemos o que vem a ser a palavra igreja. A palavra igreja ela vem de dois termos hebraicos. O primeiro termo chamado de Kaal e o segundo de Edã, isso no Antigo Testamento. Veja que tanto o termo Kaal e Edã, ambos significam assembleia, congregação, comunidade, e esse termo nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas em diversas citações bíblicas, principalmente em Êxodo, quando Moisés vai tirar o povo do Egito. Aquele povo que é tirado do Egito já é chamado de Kaal, ou de igreja, ou de uma assembleia. Mas nós temos também um outro conceito já no Novo Testamento, e os irmãos sabem muito bem que o Novo Testamento é escrito em grego. E no grego, para a palavra igreja, nós temos o termo eclesia, ou como pronunciado por alguns como eclésia. Isso também vem da palavra latim, que é eclésia. E tanto eclésia quanto eclesia, ambos têm o significado de tirados para fora. Aliás, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 11, vai nos trazer também algumas informações. Por exemplo, vai nos informar que o termo eclesia significa chamados para fora, ou tirados para fora, ou ainda um outro termo que nós poderíamos trazer aqui como sendo a assembleia dos chamados para fora. Portanto, quando nós falamos sobre igreja, nós estamos falando de um grupo de pessoas separados para uma determinada fé, para um determinado fim, para um determinado propósito. Isso já no sentido bíblico. Pois bem, no capítulo 1 desta nossa lição, nós vamos estudar primeiramente sobre a mordomia dos bens espirituais. Vejamos primeiramente a questão da mordomia e a valorização da palavra de Deus. Nós como despenseiros, como mordomos, que recebemos ou que temos sobre a nossa administração algo que não nos pertence, mas que pertence ao Senhor da seara, nós temos que administrar bem o que Deus colocou à nossa disposição. E quanto igreja do Senhor, e até é bom que se diga que quando nós estamos estudando aqui, falando agora sobre igreja, nós temos que entender que há pelo menos duas designações que nós podemos dar para a igreja. Primeiramente, a igreja como a igreja universal, como a noiva de Cristo, a igreja como a esposa do Cordeiro. Esta igreja é a igreja invisível. A igreja invisível é composto de todos os salvos, tanto vivos quanto mortos, tanto aqueles que já passaram ou que estão na existência e outros que ainda virão na existência e que serão salvos pelo Senhor. Portanto, a igreja universal, a igreja dos primogênitos, quando eu me refiro a esta igreja, igreja com I maiúsculo, eu estou se referindo à igreja invisível, que não pode ser contada humanamente falando. Mas o assunto nosso aqui é sobre a mordomia da igreja local. Esta igreja local é uma igreja que pode ser medida, que pode ser contada. É uma igreja que ela está presente em um determinado lugar, onde eu posso mensurá-la. A Bíblia, por exemplo, nos traz diversas informações se referindo à igreja local. Por exemplo,
Na carta das Revelações de Apocalipse, no capítulo 3, nós encontramos por diversas vezes João, o evangelista, quando Deus vai dar para ele as revelações e pede para que ele escreva algumas cartas a algumas igrejas, já no capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Por exemplo, ele vai escrever o capítulo 2 e ele começa dizendo assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Portanto, está se referindo a uma igreja local. No versículo 8 diz: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, uma igreja local. Versículo 12: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, veja que é uma igreja local. O apóstolo Paulo também, quando ele vai escrever as suas cartas, intituladas por nós de cartas paulinas, ele sempre vai se referir a uma igreja local. Por exemplo, quando nós vamos ver a carta que ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer sobre a igreja, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Então se refere a uma igreja local. Esta igreja que pode ser visualizada, é uma igreja visível, que pode ser mensurada. Então, esta igreja que pode ser mensurada, nós temos até um exemplo na palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, quando nasce a igreja. Veja que a igreja, que ela foi dita por Jesus em Mateus capítulo 16, quando Jesus tem aquele diálogo com os seus discípulos e diz: olha, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja, então, profetizada por Jesus no capítulo 16 de Mateus, ela só nasce de fato em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. E veja que logo após a descida do Espírito Santo, quando Pedro, cheio do Espírito, ele prega aquele sermão registrado em Atos capítulo 2, lá no versículo de número 41, a Bíblia traz a seguinte informação: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Veja, portanto, que a igreja local, ela pode ser mensurada. Pois bem, vamos pensar um pouquinho agora sobre o exercício da mordomia cristã na igreja local. Primeiro requisito que nós, quanto igreja local, temos que administrar e administrar bem é a valorização da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus tem que fazer parte da vida cotidiana da igreja. Nos nossos cultos, ela tem que ter a primazia. Na nossa vida diária, ela tem que ter a primazia. Aliás, a Bíblia vai nos informar, lá no livro dos Salmos, Salmos número 1, verso 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja que o cristão, ele é reforçado pelo Senhor para que medite na sua palavra de dia e de noite. É tão claro que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite não é ficar apenas e tão somente decorando textos ou cumprimentando um ao outro, recitando textos da Bíblia. Não é passar o dia todo repetindo versículos bíblicos. Não, mas o meditar na lei do Senhor de dia e de noite é a palavra do Senhor encher tanto o nosso coração, de tal forma que o nosso viver possa ser de acordo com a vontade do Senhor. A palavra do Senhor está impregnado
na nossa mente e no nosso coração, de tal forma que a nossa vida possa ser movida por aquilo que diz a palavra do Senhor, é ter a mente de Cristo. E há uma necessidade, meus prezados, e é bom que você reforce isso na sua classe. Infelizmente nós temos visto que muitas das vezes nos nossos cultos a palavra do Senhor não tem tido a primazia. É muito comum no nosso meio cristão, muitas das vezes o nosso culto de 2 horas se dá talvez o tempo para a palavra de 10, 15, 20 minutos, muitas vezes um culto que começa às 19 e termina às 21 horas. Quantas vezes eu tenho visto que a palavra, a oportunidade para a palavra tem sido dado já 8h30, quase praticamente no término do culto, quando o povo já está até mesmo cansado e olhando para o relógio. Então, se nós queremos que a palavra do Senhor tenha primazia no nosso meio, nós temos que levar isso muito a sério. Eu louvo a Deus pela Igreja Assembleia de Deus em Ribeirão Preto, mormente no nosso Templo 7, onde isso tem sido levado muito a sério. E é muito comum nos nossos cultos, aonde a prioridade para a palavra, como diz o termo, prioridade, tem realmente levado a sério isso. Quantas vezes nos nossos cultos nós temos mais tempo para a palavra do que para os louvores? Não que o louvor não seja bom, mas é importante, aí o próprio Isaías diz, que o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Então a primazia, a palavra de Deus tem que ser algo levado muito a sério nos nossos tempos. A Bíblia traz um outro texto, Salmo de número 119 e o verso de número 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então que isso realmente venha a ser que nós como mordomos, como administradores da casa do Senhor, sendo como professores da escola dominical, como líder de jovens, do círculo de oração, ou na ministração para as nossas crianças, ou como pastores nas nossas igrejas, que nós possamos levar a sério a mordomia cristã na valorização da palavra do Senhor. Reforce isso, bate nesta tecla, porque eu percebo que nós precisamos avançar em muitos lugares, isso não tem sido dado o devido valor como realmente precisa, porque a palavra de Deus é aquela que alimenta, a palavra de Deus é aquela que nos dá um norte, que nos orienta, é aquela que capacita, é aquela que vai até a divisão da alma e do espírito. Então demos à palavra do Senhor o valor que ela merece nas nossas reuniões. A segunda mordomia dos bens espirituais, que é muito ligada a esta primeira valorização da palavra, é a mordomia na evangelização e no discipulado. Veja que a ordem que Jesus dá já em Mateus capítulo 28 e o versículo 19, é até bom que a gente leia esse texto, Mateus 28, Jesus após a sua ressurreição, ele vai trazer a seguinte orientação: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja o versículo 20: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então veja que a ordenança de Jesus é muito clara, para que a igreja tenha a responsabilidade de fazer discípulos. Fazer discípulo, e esta palavra discípulo, né? Ela significa seguidor,
ou significa aluno. Fazer discípulo é fazer seguidor de Jesus. É fazer com que outros possam imitar a Jesus, a exemplo como nós estamos imitando. Nós, quanto igreja, temos a responsabilidade. E dentro dessa questão do discipulado, nós temos que ter um cuidado muito grande, que muitas das vezes a igreja, na evangelização, ela ganha muitas almas para Jesus, mas poucos são aqueles que são ou que passam pelo discipulado. E o discipular aqui é como pegar na mão, é como você ser ali um pedagogo, alguém que vai ensinar os primeiros rudimentos da fé cristã àqueles que aceitaram a fé. É ter todo o carinho, o cuidado de mostrar e acompanhar o novo convertido, ensinando a ele o beabá da palavra do Senhor e acompanhá-lo em toda o seu início de fé cristã. Esta é uma necessidade e é algo que nós precisamos avançar e precisamos avançar muito. Então, reflita na sua classe sobre a questão do discipulado. Então, a pregação tem que fazer parte da vida cristã, mas a pregação sozinha não basta. A pregação tem que ser seguida do discipulado. Mas nós temos também a mordomia no uso dos dons espirituais. Nós não podemos negligenciar isso. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, lá no seu capítulo 20, vai nos trazer algumas informações a respeito da mordomia no uso dos dons espirituais. Os dons espirituais são poderes, né? Sobrenaturais que Deus concede à igreja através da ação do Espírito Santo, com a finalidade de capacitar a igreja. Tem uma passagem da Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 12, que a Bíblia vai nos informar assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então veja, irmãos, que a Bíblia nos fala aqui de pelo menos 3 classificações de dons espirituais, né? A diversidade de dons, fala sobre a diversidade de ministério e também vai falar sobre a diversidade de operações. Veja que são dons que Deus concede à igreja para que a igreja possa fazer uso desses dons na evangelização do mundo. Esta é a finalidade dos dons espirituais. Agora, são dons concedidos à igreja, não com a finalidade de que haja promoção pessoal de A ou de B, mas a finalidade é que cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, conforme nos orienta Pedro na sua primeira epístola, capítulo 4 e o versículo 10. Há uma orientação do pastor Elinaldo que eu acho muito propícia para esse momento, e é bom que você reforce isso na sua classe, de que principalmente nós que somos pentecostais, mas ultimamente com as inovações que vêm ocorrendo pelo movimento neopentecostal, muitas vezes algumas aberrações têm adentrado as nossas igrejas. Mas veja que há na Bíblia toda a forma correta como os dons têm que ser utilizados na casa de Deus. Não com meninice,
mas com sabedoria. Isso nos informa já Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, principalmente o versículo de número 40. Então temos que ter cuidado nós não devemos nem estimular e nem tolerar algumas meninices que muitas vezes vêm ocorrendo nos nossos cultos. Eu louvo a Deus, nós finalizamos agora o 39º Congresso da Comaderp, que é a União de Jovens do campo de Ribeirão Preto. Eu louvo a Deus porque a primazia para a palavra foi muito visível no nosso meio, e principalmente agora no domingo, no dia 28, a forma como Deus agiu na igreja durante e após a ministração da palavra foi de uma forma sui generis. Veja que a ação de Deus, a brisa do Espírito Santo, calou os corações. E é assim que o Espírito Santo age no meio da igreja. A forma de Deus agir é de uma forma especial. Não precisa de manipulação humana. Não precisa de aviãozinho. Não é precisa muitas vezes de meninice, como pular, rodopiar de um lado para o outro. Mas o poder da palavra, a ação do Espírito Santo é de uma forma real e visível no meio da igreja. Então não há espaço para meninice na casa do Senhor. Louvado seja o Senhor. No capítulo 2, nós vamos estudar um pouquinho sobre a mordomia da ação social da igreja. E é importante a gente ver que a igreja do Senhor, nós temos a mordomia dos bens espirituais, mas nós temos um outro lado, que é o lado social da igreja. Que a igreja ela tem a sua missão para com Deus, que é a adoração. Ela tem a sua missão para com o mundo, que é a pregação da palavra. E nós não podemos abrir mão disso. Pregação da palavra, a evangelização, o discipulado. Mas nós temos também uma terceira ação da igreja. Mesmo não sendo a ação social a principal ênfase ou a principal missão da igreja, porque a principal missão da igreja é Jesus para o mundo. Primeiro, a adoração. Segundo, Jesus para o mundo. Mas nós temos também uma missão para com os nossos irmãos, que é a questão da ação social da igreja. Aliás, a igreja já nasce com este propósito. É interessante, porém, a gente ver como que Israel agia. Por exemplo, a Bíblia vai nos informar, lá no livro de Deuteronômio, o capítulo de número 24, versículo 19. Diz assim: quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então veja que o cuidado do Senhor e a orientação dada a Moisés, como que o povo de Israel deveria fazer para ajudar os pobres e necessitados. A Bíblia também traz uma passagem no livro dos Salmos, Salmo número 82, o verso 3 e o verso 4, é uma citação citada na nossa revista, que diz assim: olha, defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado. Então veja já a recomendação do Senhor, como que a nação de Israel deveria cuidar dos seus pobres. E essa questão, porque Deus não tolera a questão da injustiça social. Se existe algo que fere o coração de Deus, é a questão da injustiça social.
A lição até traz a citação de Ezequiel, capítulo 16, e é até bom que a gente leia, Ezequiel, capítulo 16, e o versículo 49, nos trazendo a informação qual foi a causa da destruição de Sodoma, pelas quais Deus veio a destruí-las com fogo. E eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e a abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Veja que a cidade foi destruída porque a injustiça social estava cheirando mal às narinas do Senhor. Então, a gente percebe por aqui que não é de hoje, mas desde a época do Antigo Testamento, a preocupação do Senhor para que o seu povo cuidasse dos pobres, dos órfãos e das suas viúvas. Mas vamos pensar mais a respeito agora como que a Bíblia enfoca este assunto no Novo Testamento. Primeiramente nos Evangelhos, Jesus nos dá um exemplo a respeito disso. Aliás, Jesus estava sempre rodeado pelos pobres. E nós podemos ver por pelo menos 2 vezes Jesus multiplicando pães e peixes. E a Bíblia vai trazer sempre a informação que Jesus, vendo aquilo, ele se comovia no seu íntimo, percebendo não apenas a necessidade espiritual, mas também a necessidade física daqueles que o rodeavam. Então, para nós cristãos, na igreja local, nós temos o privilégio também de desempenhar a ação social para com a igreja do Senhor, mormente para com aqueles que são os nossos irmãos. É bem claro que a função social é mais do Estado do que da igreja. O Estado tem este papel fundamental, mas cabe a nós, quanto igreja, não nos acovardarmos diante da necessidade dos nossos irmãos, mas socorrê-los no momento da sua necessidade. Veja que a igreja, ela nasce com este propósito. Nós podemos ver, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, veja o que diz o versículo 45. Isso aqui logo no início da igreja, diz assim, olha, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, vírgula, segundo cada um tinha necessidade. Eu gosto dessa expressão bíblica, segundo cada um tinha necessidade. Veja que quando a igreja nasce, a igreja cuidava dos seus. A igreja não queria saber qual que era o papel do Estado. Ela se responsabilizava pelos seus necessitados. E qual era o que determinava o quanto cada um iria ajudar o necessitado? O que determinava com que cada irmão iria ajudar o necessitado não era o quanto esse irmão tinha de posse, não era o quanto o irmão José possuía de posses que determinava qual era o tamanho da sua ajuda, mas o que determinava o quanto o irmão José iria dar era a necessidade do outro. A necessidade do outro determinava o quanto ele tinha que contribuir, porque a Bíblia diz que vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Já pensou se nós utilizarmos esta mesma primícia nos nossos dias? Certamente poderemos ter o que ocorreu nos dias da igreja primitiva. Porque esta forma como os irmãos
cuidavam do outro e olhava para o outro, fez com que a igreja caísse na graça de toda Jerusalém. E a Bíblia encerra essa parte dizendo que todos os dias, o versículo 47, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja o que fazia com que a igreja crescesse não eram os milagres. Milagres tinham sim, mas pela descrição de Atos, não eram os milagres que acontecia que fazia com que o coração do povo de Jerusalém se convertesse ao Senhor, mas era o amor que estava entranhado no coração dos nossos primeiros irmãos. Penso eu, irmãos, que talvez é algo também que nós precisamos e devemos avançar muito no nosso meio. Nós temos muitos necessitados no nosso meio e eu creio que nós somos um gigante adormecido e que nós, quanto igreja, se unirmos as forças, porque a igreja somos nós, eu e você, e nós podemos fazer muito mais em prol dos nossos irmãos. Passemos agora para o capítulo 3 dessa lição, que vai nos falar sobre a mordomia dos crentes na igreja local. Neste terceiro capítulo, nós podemos ver aqui qual o nosso papel como mordomos na casa do Senhor, tanto como membros ou membro da igreja, como também como líder. Então, claro que o líder, ele tem uma responsabilidade ainda maior, mas esta responsabilidade, ela não é apenas para com a liderança, mas também é para com cada um que faz parte do corpo de Cristo. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu não preciso frequentar a igreja porque a igreja sou eu sou a igreja. Portanto, eu não preciso estar dentro de quatro paredes. É tão claro, e a Bíblia nos informa isso, dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Eu, como pessoa, sou sim o templo do Espírito Santo. Mas a igreja não é apenas a mim como pessoa individual. A igreja também é uma comunidade. A igreja local é formada por um conjunto de pessoas que professam a mesma fé, os chamados para fora com um propósito comum. Está crescendo muito, e o pastor Linaldo reforça esse assunto aqui, dos chamados desigrejados. É um termo cunhado recentemente para designar as pessoas que se diz, olha, eu sou crente em casa. Mormente, com o avanço da tecnologia e a questão de cultos que são ministrados e divulgados via internet ou pelas mídias sociais, a gente percebe que muitos dizem assim, olha, eu quero servir a Deus em casa mesmo. Mas não é esta a recomendação que a Bíblia nos traz. Veja que a Bíblia, já desde o início da igreja, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, veja o que diz, por exemplo, o versículo 44. Todos os que criam estavam juntos. Olha a expressão. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então veja que a igreja é uma comunidade, é um grupo de pessoas aonde um carrega o outro, aonde um ajuda o outro, onde um se responsabiliza pelo outro, aonde nós podemos louvar e adorar ao Senhor em comunidade. Veja que o apóstolo Paulo também, lá no capítulo 11 da sua primeira carta aos Coríntios, o versículo de número 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais, olha a expressão, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, nos demonstrando aqui que a igreja era uma comunidade de pessoas que estavam sempre juntos, tinham prazer de estarem juntos. A Bíblia até nos informa também em Atos que eles estavam todos os dias juntos, no partir do pão, na comunhão, nas orações.
Tem até uma pesquisa que nos mostra que é feita com a geração Y. A geração Y é a geração daqueles que nasceram entre 1980 e 1990, que foi sucedido depois pela geração Z. Então essa pesquisa feita com jovens da geração Y demonstra que 57% desta geração estão abandonando as igrejas, ou estão fora da igreja, se intitula até cristão, mas se diz, olha, eu sirvo a Deus em casa. Não é esta a recomendação que a Bíblia nos traz. A nossa lição nos traz lá na nossa leitura em classe, Hebreus capítulo 10, e o versículo de número 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Veja que o escritor aos Hebreus, já na época, 2000 anos atrás, já percebia um certo movimento de alguns irmãos que estavam abandonando a fé cristã, abandonando a congregação. Isso já estava sendo costume de alguns. Então, este movimento que a gente se vê hoje é uma repetição, talvez, desse movimento já ocorrido no início da igreja, mas que foi totalmente rechaçado pela palavra do Senhor. Então, a vontade do Senhor é que a igreja seja uma comunidade de pessoas que estejam juntos nas orações, no partir do pão e na comunhão. No capítulo 3 também, e o ponto 2, nós temos o subtema aqui, líderes cristãos como mordomos. É tão claro que essa palavra líder não tem no texto sagrado. É uma palavra mais atual, mais moderna, mas nós não encontramos na Bíblia essa expressão líder. A Bíblia vai falar sobre pastores, a Bíblia vai falar sobre mestres, doutores, sobre anciãos, presbíteros, né? Que nós podemos emprestar do vocabulário moderno essa expressão líder. Qual que é o cuidado que nós precisamos ter? Que nós, como líderes na casa do Senhor, Deus não nos chamou para sermos servidos, mas Deus nos chamou para sermos servos. Hoje, por exemplo, a gente usa muito a palavra ministro, o ministro do Senhor, né? E essa palavra, muitas vezes, ela pode dar uma conotação de alguém que seja superior. Mas veja que a palavra ministro aqui é no sentido de servo. Talvez a expressão ideal para nós utilizarmos seria, olha, o servo do Senhor, né? Talvez essa expressão pode nos colocar no lugar em que nós devemos estar. A Bíblia, por exemplo, o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo de número 5, e o versículo de número 1 a seguir, diz assim: olha, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha o que diz o versículo 3: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Veja que Pedro, mesmo sendo apóstolo, ele nem quis se intitular apóstolo aqui, né? Hoje há muitos que não são e dizem ser, mas Pedro, sendo apóstolo, preferiu se referir a ele: eu que também sou presbítero com eles. Olha o exemplo de humildade de Pedro. Jesus nos dá o exemplo maior. Em João capítulo 13, por exemplo, a partir do versículo 1, quando Jesus, antes de ir à cruz, ele pega uma bacia e ele vai lavar os pés dos seus discípulos, né?
dando ali uma demonstração, e ele até diz, olha, eu vos dei o exemplo, assim como eu estou fazendo, vocês devem fazer também. E Cristo também vai nos informar dizendo que ele não vê o Filho do Homem, ou se referindo a ele, não veio para ser servido, mas veio para servir. Então veja que a questão do serviço tem que fazer parte do nosso papel como líderes na casa do Senhor. E eu creio, irmãos, e assim como nos diz a lição, que nenhum líder deve comportar-se como maior que os outros. Veja que a própria palavra homem, né, que vem do grego antropos, da onde vem a palavra antropologia, estudo do homem, né, antropos, os gregos até diziam que antropos é aquele que olha para cima, quer dizer, mostrando que o homem está embaixo, o homem é aquele que olha para cima. Veja que a palavra homem também, ela vem lá da palavra humus, que é terra, né? Então o homem, ele tem que saber quem ele é, né? Alguém até diz que o mar só tem esta imensidão porque o mar se coloca no nível zero, se coloca no lugar mais baixo da terra, no nível zero. E por ele se colocar no nível zero, todos os rios têm acesso até ele. Tá certo? Então, queremos sermos úteis ao reino de Deus, nos coloquemos no lugar zero, ou no ponto zero. Tá? Nós seremos mais úteis ao reino de Deus na medida em que mais nos humilhamos diante do Senhor e que à medida em que mais servimos a sua igreja. O ponto 3 dessa lição vai nos dizer sobre a mordomia também dos membros e congregados. Veja que o corpo de Cristo, e nós como membros do corpo de Cristo, nós temos diversas funções. Nem todos são braços, nem todos são orelhas, nem todos pode ser o pé. Mas a Bíblia vai nos informar em 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, a partir do seu versículo 20, dizendo assim: agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Então veja que todo crente em Cristo Jesus tem um papel a desempenhar no corpo de Cristo. O pastor Linaldo, ele até arremata esse assunto dizendo assim, que numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor. Há muitas atividades que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Por exemplo, a evangelização é algo que Deus deu como missão a todos os membros do corpo de Cristo, não apenas a liderança. O ID de Jesus não está exclusivo àqueles que exercem cargo de liderança na Igreja de Cristo, mas é uma missão para toda a Igreja do Senhor Jesus. Portanto, meus amados professores da escola dominical, temos uma oportunidade ímpar neste domingo de reforçar a questão da mordomia da igreja local. Reforçando aqui, você pode trazer para os seus alunos a reflexão sobre o cuidado, o zelo, a valorização que devemos dar à palavra de Deus, tanto na leitura diária, como também
nos nossos cultos litúrgicos nas nossas igrejas. Você pode também reforçar com seus alunos sobre a questão do fazer discípulo, a questão da evangelização, o cumprir o ide do Senhor. E você pode finalizar esse primeiro capítulo também tratando a respeito da mordomia dos dons espirituais, dons que Deus entregou à igreja para o aperfeiçoamento dos santos e para o melhor andamento do seu reino na face da terra. No capítulo 2, nós refletimos sobre a questão da ação social da igreja e dizemos que mesmo não sendo essa a principal missão da igreja, também faz parte da nossa missão o amparar os necessitados. E por fim, você pode refletir a respeito da necessidade de estarmos juntos, unidos em comunidade, através da palavra do Senhor, orando junto, jejuando, prestando socorro uns aos outros e reforçando ainda que, como líderes na casa de Deus, Deus nos colocou com uma responsabilidade ainda maior. E o líder não é aquele que está ali para ser servido, mas é aquele que está ali para ser um servo. E o exemplo maior é o exemplo dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa aula, que Deus te abençoe. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.